Bom dia a todos que estão chegando. Hoje estou direto de Maceió, aqui da Praia do Patacho, da pousada do Patacho, da reserva do Patacho, direto da reserva do Patacho aqui para fazer essa live muito especial. Eu tô aqui direto de Maceió, de Alagoas, e a Vivian vai estar direto de Ribeirão Preto, São Paulo. Então eu tô aqui de Alagoas e a Vivian vai estar lá de São Paulo. Na verdade, eu não estou em Maceió. Eu estou na Porto de Pedras, interior aqui do estado de Alagoas. E num lugar bem bacana, energia muito boa. E não tinha lugar melhor para eu receber essa convidada super especial para falar de um tema muito, muito bacana que poucas pessoas conhecem, mas que eu acho que vale a pena a gente saber mais um pouquinho. Acho que ela já chegou aqui. Bom dia, Sá, bom dia. Eu vi que a Estela tá aqui, Paulo, todo mundo que tá chegando, Pati, Júnior, Simone, todo mundo que tá chegando, muito bom dia. E deixa eu ver se a Vivian logo vai pedir aqui pra... Eu vou colocar aqui a nossa hoje. Já tô chamando ela aqui, já tô com um cafezinho, ó, como é bom diálogos com café, direto aqui da reserva do Patacho, com meu cafezinho. Oi, Vivian. Bom dia, também vou tomar meu café com você. Ai, que delícia. Você tá em Ribeirão, né? Acho Na que mais cidade. quente do que onde você está, acredito. Ontem choveu aqui à noite, né? E aí eu liguei pra minha mãe, que minha mãe mora em Ribeirão também. E minha mãe, nossa, eu não acredito que tá chovendo. Mãe, eu tô muito feliz, porque Brasília faz quase 4 meses que não chove. Então, imagina, né? Eu agradecer a Deus, mas olha que sol, gente. Que privilégio receber a Vivian nessa paisagem maravilhosa. Vivian, não tinha dia melhor para você estar aqui com a gente. Não, meus filhos perguntaram, mãe, onde é que você vai tão cedo? Eu falei, então, vou tomar café da manhã em Alagoas, dá licença? Em Desculpa aí. Alagoas. Gente, esse mundo digital permite muitas coisas boas, né? Com certeza, nos conecta com. Eu acho que filtra aquilo que de fato faz sentido, né? Porque tá no toque da nossa mão o que é que eu quero acessar e onde é que eu quero estar. É É muito verdade. interessante esse olhar, muito bom. Verdade. Gente, mas deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, queridíssima, a doutora Vivian Minelli. Ela é advogada sistêmica, mediadora e conciliadora. Ela é uma das fundadoras do grupo Reflexos. Depois vale a pena vocês seguirem lá, é muito bacana, tem vários cursos muito interessantes. Inclusive, tô fazendo um, né, Vivian, de sexualidade, que é hoje à Isso, noite. Muito bom. hoje à noite. É, hoje à noite. E capacitada em sexualidade. E além de tudo, ela é filha, mulher, esposa, mãe. E hoje está aqui com a gente para falar sobre um tema tão importante e que muitas das pessoas, e principalmente das mulheres, não conhecem, né? Que é o sagrado feminino, né, Vivi? Então agora eu te dou a palavra para É você explicar isso. para gente o que é o sagrado feminino. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que a nossa conexão faz muito sentido para mim, faz muito sentido para o Grupo Reflexos. E antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de trazer aqui para essa conversa presencialmente, não fisicamente, mas com a intenção de estar aqui somando a Helena, que é minha parceiraça do Grupo Ah, Reflexos, que é uma uma construção que a querida. gente tem feito juntos, exatamente. Então, e falar que sempre que eu me coloco, Isabel, para falar sobre algo tão importante a respeito da nossa ancestralidade, das nossas origens, eu gosto sempre de pedir a bênção para minha mãe, para as minhas avós, para as minhas bisas, para todas as mulheres que me antecederam, porque na minha linhagem, assim como eu acredito que na maioria das mulheres, foram mulheres que não tiveram oportunidade de falar sobre si, de olhar para si
Então, é uma história de muita dor, de muita castração, de muita reclusão com o próprio corpo, com o próprio sagrado, apesar da origem do sagrado ter sido algo que aconteceu de fato na nossa história e que foi libertador, mas com o passar da nossa história, as mulheres foram castradas. E aí vem a nossa geração, que ainda traz muita dificuldade, primeiro de olhar para a sua própria sexualidade, depois de falar, né? Porque tudo é muito tabu, ainda muito velado, muitos assuntos, e que na verdade é a nossa essência. E quando a gente nega a nossa essência, a gente nega ser quem a gente de fato veio ser aqui nesse planeta. E eu vou trazer, assim, quando você me pergunta o que é o sagrado feminino, eu vou trazer primeiro a leitura de uma definição da Ana Sazanoff, que é uma brasileira, uma curitibana, que ela tem um movimento muito bonito, que ela faz aqui o Festival Sul-Americano dos Sagrados Saberes Femininos, ela é terapeuta, e ela diz que o sagrado feminino é o que é mais puro e natural na essência feminina. É a sabedoria que brota do útero, da conexão com os ciclos naturais e da lua. É a sabedoria da medicina das plantas, é olhar para dentro e descobrir tudo o que faz nosso coração vibrar anteriormente a qualquer convenção ou padrões citados. É a amorosidade, sororidade, colaboratividade, respeito à Mãe Terra, aos nossos ciclos e o nosso corpo. E esse conceito não exclui o universo masculino, que é o mais importante. Porque o sagrado feminino, ele vem despertar o senso de colaboratividade entre homens e mulheres. E reconhecendo que a essência do feminino e do masculino está dentro de mim, de você e do homem também, né? E que isso não precisa ser excluído. Inclusive, trazendo um pouco do olhar sistêmico, é justamente a não exclusão, né? É a integralidade do todo, para que sejamos um só. Isso faz muito sentido, assim, para mim, como mulher, como Vivian, com a minha história, com a minha linhagem, e vem fazer uma conexão muito forte com a minha postura como advogada sistêmica. Porque a partir do momento que eu recebo os clientes, né, e que eu atuo na área de família, então eu não posso me limitar a ouvir uma história, um pedido de um divórcio e olhar simplesmente para o cliente que está na minha frente. Eu preciso ir além e olhar que atrás dela todo o sistema. E que muitas vezes ela não teve a oportunidade, né, de honrar esse sagrado, de integrar o emocional, a ancestralidade, o feminino, o corpo. E aí, lógico, que provoca um desequilíbrio com ela e vai refletir na relação. E é onde os casamentos, algumas vezes, não fluem de maneira saudável, né? Entendi. Então, para o sagrado feminino, o feminino em si não exclui o lado masculino, né? Que a gente tem os dois lados. É uma forma da gente realmente equilibrar isso, mais ou menos isso? Isso. Primeiro a gente tem que tomar o sagrado, honrar aquilo. E quando eu falo sagrado, parece que, pelo menos a mim, soa assim como algo que é lá longe de mim, sabe? É algo que está no altar, sabe? Que eu fico admirando eu aqui e ele lá. E na verdade não é. Sagrado é simplesmente honrar aquilo que já está dentro da gente. Eu acho que é esse olhar que a gente precisa trazer de volta. Porque na história do culto ao sagrado feminino, as mulheres antigamente, elas se reuniam para tudo. Para cozinhar, para costurar. Eu lembro muito, assim, vem muito na minha mente aquelas cadeirinhas de varanda, né? Que até pouco tempo acho que a gente pegou um pouquinho das nossas avós e bisavós, que eram todas trançadas assim de plástico. Eu lembro muito, aquela cadeira me traz a varanda, me traz a roda, me traz a integração, né? Que as mulheres se permitiam estar ali não para palpitar sobre a vida da outra, não para dizer o meu é certo, o seu é errado, mas para se ouvir.
né? Uma dividir a dor e as dificuldades que está vivendo, a outra traz a sua vivência, e ninguém palpita na vida de ninguém, simplesmente acolhe. E aí, com a nossa geração, porque a gente quis ocupar um espaço que é nosso por direito, né? E o feminismo vem exatamente para buscar a igualdade dos direitos. Mas o movimento do sagrado feminino vem dizer que, além de lutar por esses direitos, que nós não estamos excluindo esses movimentos feministas, né? Mas o sagrado vem dizer, tá tudo dentro de você. Honra primeiro quem você é. E essa desconexão, eu acho que impactou de maneira a nos afastar da nossa essência. Porque para a gente se colocar, e teve que ser com muita luta, né? Com muita renúncia de muitas mulheres de um casamento para poder olhar para os seus direitos e sair às ruas e lutar e buscar por legislação que desse respaldo. Ainda hoje a gente tem, né? A Lei Maria da Penha é muito recente. O divórcio E aí também, se ela a gente for pensar, né? não é. Eu sou de 76, olha eu entregando aqui a minha idade. A lei é de 77. Pensa que tá junto Gente. comigo a lei, praticamente. E a Maria da Penha, igual você bem disse, é muito recente, né? Não tem... Muito recente. Muito. Mas eu acho que é lógico que a gente tem que apoiar, assim como a medicina, né? Porque no Sagrado Feminino vem muito o resgate das ervas, né? Dos banhos de escaldapés. A legislação, a gente também, ela veio para nos apoiar, mas ela veio só para nos apoiar, porque o resgate é muito mais profundo. Porque quando a gente perdeu essa conexão do feminino, das mulheres que se integravam, e aí a gente lembra que a ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, do amor, ele tem 3 maneiras dele ser produzido no nosso corpo. E eu falo que todo dia eu saio para produzir o meu, sabe? Porque é uma produção meio chão de fábrica, assim, você tem que ralar para ter ele. Ele não vem assim, não cai de paraquedas, né? Então você tem atividade física, ter uma boa relação sexual, porque ele descarrega no momento do ato sexual e nas rodas de mulheres. A ocitocina, ela flui no nosso organismo quando a gente se nutre do feminino. Olha que bacana. Mas por que isso se perdeu? Eu fiquei pensando, refletindo muito sobre isso, Isabel. Por que isso se perdeu? Porque eu falo por mim, tá? Eu sou uma mulher que vim com um discurso assim, eu acho que eu gosto mais de ficar na roda dos meninos. É muito mais legal conversar com os homens do que com as mulheres. Porque no meio das mulheres é muito mimimi. Eu vim com essa fala, com essa construção interna mesmo, né? E aí, o masculino, ele faz parte, mas ele não faz essa produção natural de ocitocina. Isso vem pelo círculo das mulheres. E que elas tinham antigamente na varanda, quando elas sentavam na cadeirinha e ficavam papeando. Gente, e hoje a gente perdeu. E é uma lembrança afetiva gostosa, né? Muito, muito, assim, eu lembro que eu fui criada em Barretos e lá as pessoas ficavam na calçada nessas cadeiras. Então tinha, assim, não tinha muita, na época, né, muita violência. As pessoas, além de poderem curtir essa roda em casa, curtiam também nas calçadas, né? Nas calçadas. E só trazendo, resgatando o que você falou, agora eu tenho um irmão só, né? Eu só tenho um irmão, graças a Deus, que é a minha paixão. E eu também, tipo, uma época eu gostava mais de ficar entre os meninos, porque também na minha criação foi essa questão assim, olha, a mulher tem que ser forte, a mulher, né, tem que ter esse lado, assim, a gente tinha essa cobrança de ter esse lado masculino muito aflorado. E realmente, assim, hoje eu voltei a costurar, voltei não, né, comecei a costurar. Minha avó era costureira, então o ano passado, meu marido me deu uma máquina de costura. E eu gosto muito de coisa manual. Só que eu tinha assim, mas isso é coisa, sabe? Tipo, não tem que fazer isso. É coisa de mulherzinha, né? Coisa de vó. Não, isso é coisa feminino, né? E aí na terapia eu fui resgatando o quão importante isso é, né? E também essa questão dessa roda, né? Da gente estar entre mulheres, eu não sabia
da produção do hormônio, mas eu sei que quando eu estou entre amigas e a gente realmente está se colocando ali, né, com as nossas questões de mulheres, né, realmente, assim, eu me sinto tão feliz, eu não sabia o porquê, assim, desse estado de A graça, gente assim. sai nutrida, né? A gente sai nutrida mesmo. É verdade. Muito interessante, muito interessante. E me fala uma coisa, Vivian, como que as mulheres antigamente faziam, assim? Como que eram esses rituais? Como que elas faziam para celebrar, para cultivar esse sagrado feminino, assim? Que a gente falou, assim, parece que é uma coisa meio mística, era místico mesmo. É, Como que é? então, na verdade, quando a gente traz hoje o sagrado, as pessoas acham ainda, tem a memória e se remete assim que a gente tem que andar de saias longas, andar pé no chão, flores no cabelo, Cabelo. né? Uma coisa bem assim alternativa. Também pode, porque basicamente esse era o modelo que elas se nutriam para Aham. reverenciar o sagrado. Mas elas sempre, de verdade, elas se colocavam em roda e procuravam fazer a maior parte possível das atividades corriqueiras do dia a dia em comunidade, né? Então, Hum. como eu disse, criar seus filhos juntas, cozinhar juntas, é, fazer trabalhos manuais, que é uma cura muito grande de reconexão, né? Um caminho muito legal que você escolheu aí e que a gente vê hoje a tendência disso retomar. Eu tenho muitas amigas que voltaram a bordar, que fazem toalhinhas, né? Que às vezes fazem para si e isso acaba até revertendo numa renda mesmo para ela. Mas Aham. antigamente, as mulheres, além de se colocarem em roda, de cultuarem e de se acolherem, também tinha muita parte da medicina natural, né? Dos chás, que a gente também está retomando, na beira do rio, em volta das fogueiras, né? Por conta de tomar, porque a mulher é a água e o homem é o fogo. Então ela traz a essência dela e se conecta com o fogo ao redor da fogueira. Tem também um ritual que eu confesso que ainda não fiz, apesar de estar acho que 6 anos mais ou menos sem a pílula, sem hormônio. Então eu sou adepta ao coletor hoje. Então tem antigamente, que hoje está voltando, que é plantar a sua lua, que é colher, porque fica no reservatório num copinho, né, dentro de mim. Então, quando eu tiro esse copinho, o que é colhido, as mulheres antigamente, elas plantavam isso, elas jogavam esse sangue puro, Olha sagrado, só. de volta para a natureza, como uma roda mesmo que não pode parar de girar. E hoje em dia, muitas mulheres estão retomando esse ritual de, no período menstrual, devolver o seu sangue a A Eloá. Eloá. A nossa mestra, Eloá, inspiradora. Gente, eu achei tão interessante isso no grupo da semana passada, a gente conversou sobre isso. E foi daí, foi uma fala da Vivian que eu falei, gente, eu tenho que levar a Vivian para falar. Fiquei matutando, só como eu ia viajar, falei, não, eu não vou fazer, né? Falei, não, eu vou fazer e vou trazer ela para falar, porque eu achei muito interessante. As mulheres não É muito conhecem. rico. Eu soube É. conhecer essa terminologia faz muito pouco tempo e eu, assim, aprofundei mais na última semana, assim, com vocês, né? E assim, as mulheres realmente, a gente tem uma questão, Vivian, de às vezes ter vergonha, né, da questão da menstruação, né, a menstruação às vezes é como algo ruim, assim, algo que, ai meu Deus, ai todo mês, né, e a gente, ah lá, vamos plantar a lua, é maravilhoso, a Lua falando, eu achei Ah, incrível isso, gracinha. essa forma de nutrir, né, a gente devolver para a natureza algo Sim, que é sagrado, é por meio da nossa menstruação que a gente exatamente. vai ter filhos, né, que a gente vai gerar. Eu mesma, por muito tempo, tinha essa questão todo mês. Nossa, hoje eu agradeço, eu quero ser mãe e agradeço o mês que vem minha menstruação, porque eu sei que, né, mais uma oportunidade de eu ser mãe ali, né? E já que você está nessa busca, né, da maternagem, de gerar, de gestar, o sangue, ele vem te mostrar que o seu corpo está ótimo, que ele está em bom funcionamento, né? Então ele vem Uhum. te mostrar a vida pode pulsar dentro de você e gerar novas vidas, né? Então é nos reverenciar mesmo. Mas como você disse, a construção desse feminino, da menstruação, porque veja,
nós tínhamos esse culto todo lá na nossa ancestralidade, na origem do sagrado. E aí a gente precisa batalhar por um lugar ao sol, querer trabalhar, ter Uhum. direito ao voto, toda aquela história. Eu preciso ter uma referência de modelo. Como é que eu posso me tornar para ocupar esse lugar? Porque sendo quem eu sou, já me disseram que eu não posso ser nada. Sendo a mulher que eu sou, eu não posso votar. Sendo a mulher que eu sou, eu Uhum. não consigo um lugar ao sol, eu não vou ter direito a trabalho, eu não sou ouvida. Né? A gente lembra da origem das histórias, as mulheres não podiam se colocar numa mesa de jantar, ela só falava com a autorização do homem. Então, poxa, eu quero algo mais. Dói, assim, né, saber que teve tanta vivência nesse sentido. E hoje saber que foi tirado o direito à fala. Olha quem estamos aqui, duas mulheres falando. É Pensa que isso verdade. jamais seria, né, Olha, oportuno. A Helena chegou. Helena, você está muito bem representada. Eu esqueci de comentar, ainda bem que a Vivian trouxe, que não existe grupo Reflexos sem Helena e sem Vivian, gente. As duas são queridíssimas. Eu acho que vocês se complementam, Integra. assim. É uma coisa. Como diz a Samantha, eu conheci as meninas por meio da Samantha, uma amiga querida, que também conhece, trouxe a Eloá. Acho que foi assim, né? Esse ciclo de mulheres É. que vamos dividindo coisas boas. E ontem eu tenho um grupo de tentantes, né, que eu faço parte. Eu falei para as meninas, gente, vocês têm que conhecer o grupo Reflexos. E algumas é porque eu sei que o horário é difícil, muitas pessoas assistem depois, mas ali eu falei, vale muito a pena. Tem tudo a ver com esse grupo que eu faço parte, né? Com uma pessoa que já veio aqui também, ela tem muito a ver com vocês. É uma abordagem, acho que se complementa. E a Helena complementa a Vívia. Não, ela tá aqui, tá juntinho de mim aqui, viu, Helena? Você tá aqui, junto com a gente nessa conversa, nesse café. Tá, tomando café. Que legal. Então, na verdade, a sua roda, o seu grupo, é a roda da varanda, né? Que vocês têm a oportunidade de resgatar. Que lindo isso, É, parabéns. virtualmente, a gente se reuniu uma Sim, vez na Bahia, né, num retiro lá de mulheres tentantes, foi bem bacana. E depois continuou essa roda, é verdade. Vou tentar achar uma cadeirinha para minha casa, porque eu achei tão legal isso, porque eu gosto desse símbolo, sabe? Você me trouxe uma lembrança afetiva muito boa hoje. Só colocando aqui é, que a Helena falou, né, é, que o sangue limpa tudo que a mulher passou durante esse mês, purifica o nosso poder de cura, né? E aí a gente às vezes quer excluir, a gente tem vergonha, a gente fala assim, nossa, meu marido não pode saber, eu tenho que vou ao banheiro, no restaurante, vocês até falaram isso, aí ninguém pode ver que eu tô levando absorvente, porque é uma coisa feia, suja, né? Uma coisa, é, gente, é, que é a nossa pureza, né? Olha como a gente foi exatamente. deixando de lado as nossas coisas, A nossa a essência, nossa né? essência. Mas sempre é tempo de resgatar, né? E o movimento, ele não precisa começar de forma grandiosa, ele pode começar só por nós, por cada uma, né? E isso vai reverberando. Porque onde eu imaginava que em 2020, num grupo virtual, eu ia encontrar a Eloá, que ia trazer que ela planta a lua dela. Quem diria, né, que em 2020, uma pessoa que é mais jovem do que ela colhe o sangue menstrual dela e ela devolve isso para a natureza. Dá a impressão que eu estou lendo livros de história. Que eu não É estou verdade. falando com uma pessoa agora, do século XXI, sabe? Então você vê que quando você se coloca para esse universo, a energia de atração, ela traz pessoas que têm o mesmo olhar e que estão em busca do mesmo resgate. Né? Então, não se preocupe, não se achem ETs, né? Porque tem mulheres que às vezes acham que é ET. Nossa, não vou nem falar que eu faço isso. Porque o pessoal vai dar risada, né? Como Acho que eu assim? sou Você joga o louca, né? coletor, o sanguinho lá no seu vaso de planta, né? Coitada da planta. E não é nada disso, né? E esse sangue menstrual que vem culturalmente com esse olhar de sujo, às vezes até o odor dele. Quando eu comecei a ser adepta ao coletor, e eu falei, gente, é transformador, né? Você faz atividade física e você não sente que aquilo tudo é natural, ele tá ali. Ah, imagina, depois como é que tira? Eu tenho que pôr a mão e vai me sujar? E o cheiro? Gente, não tem cheiro o sangue menstrual. Ele ganhou esse odor por ter contato com o absorvente, aquele sintético que a gente usa. É por conta do absorvente que o sangue parado ali, ele tem esse cheiro característico.
Mas ele puro, ele não tem cheiro nenhum. Ele é puro, como bem disse a Helena. Então, é descaracterizar algumas coisas, separar um pouco, identificar o que é cada coisa e o que a junção disso pode provocar de positivo e de negativo. E como eu posso ressignificar tudo isso. Eu acho que a palavra, assim, chave do sagrado é ressignificar mesmo. É olhar e reconhecer que nós, mulheres, estamos linkadas à Lua e que assim como ela tem as fases dela, que são 4 semanas, somos nós. E buscar a conexão do nosso ciclo com ela. E é muito legal porque quando você começa a identificar qual momento você está, e isso só é possível quando você está desconectada do hormônio. Né? Porque o hormônio a gente sabe que também veio. Como a gente precisava lá na época que a mulher foi para o mercado de trabalho, ela precisava trabalhar, se colocar. Então, a gente estava falando, ela teve que buscar um modelo. Qual o modelo que eu preciso ser para eu ser merecedora de sucesso? Porque até então, nem merecedora eu me achava ser, né? Qual o modelo que te quer sucesso? Era o homem. Então, a mulher, ela se espelhou, porque tudo na vida é espelho-reflexo. Então, ela se espelhou. Então, eu preciso ser o mais próximo dessa figura para que eu seja validada, reconhecida, para que eu tenha lugar, para que eu seja respeitada. E foi onde ela foi cada vez mais se desconectando do feminino. Então, o homem menstrua? Não. Nossa, então a menstruação pode ser algo que me atrapalhe, vai me limitar, porque pode me trazer cólica, mal-estar. Então, eu vou tirar isso. E foi tirando, e foi tirando, e foi tirando. E hoje a gente vê que tem relacionamentos de casal que você não enxerga quem é o homem e quem é a mulher, você enxerga 2 homens. Nossa, Vivi. Percebe? Eu vi aquele vídeo que vocês mandaram no curso, né, falando sobre isso, e eu lembrei de algumas mulheres que eu convivo que realmente eu falei, poxa, e eu vou te falar que eu por muito tempo, eu casei querendo ser essa mulher que competia de igual para igual com o meu marido. Até que o universo me mandou a questão da infertilidade, né, da questão que eu vivo e tal, e eu tive que parar para olhar, peraí, sabe, eu não sou igual, a gente não, os corpos são diferentes, e ver que a maternagem, né, as questões femininas eram importantes para mim, eu não podia deixar aquilo se perder, porque eu falo que quando eu comecei esse processo de querer ter um filho, eu queria ter um filho, eu não queria ser mãe, eu queria ter um filho, eu quero ter um filho, vamos lá. E eu falava, não, vou ter um bebê, com 3, 4 meses eu coloco num berçário e volto a trabalhar. E vou ficar nessa vida, chegando em casa 8, 9 horas da noite, agora é meu começo de casamento. De repente eu falei, não é isso, sabe? Eu sou mulher, eu sou feminina, eu tenho outro lado, eu posso sim trabalhar, produzir, mas eu não tenho que competir. Né? Maternar é muito além, né? A maternagem é muito mais do que ter um filho. Né? Acho que são coisas assim que hoje eu vejo que eu tô nesse processo, né? Que não foi assim, nossa, Isabel, não foi fácil. A gente desapegar de certos conceitos que eu trouxe lá da minha infância, porque para minha mãe era muito importante essa questão do trabalho, né? Minha mãe trabalhou muito, mas ela conseguiu ser mãe. Só que eu já achava que eu tinha que ser muito mais mulher do que mãe, entendeu? Uma coisa doida. E aí também acho que respeitando a questão do corpo, você falou muito bem a questão do hormônio, né? Que a nossa medicina traz muito assim, que hoje tem mulheres que não menstruam mais. Sim. Olha que coisa doida, gente, o nosso ciclo, igual você falou, a gente tem fases igual a lua, né? E a medicina chinesa, eu acho que é algo que eu também respeito muito. Você foi falando das fases, né? Quando eu fiz um processo certinho, assim, com as fases da lua, eu tomei o chás, o escalda-pés, tudo isso eles reverenciam. E eles indicam, não sei se você sabe. A minha acupunturista fala, nossa, como é importante. Eu falava escalda-pés, né? Que coisa, eu achava tão estranho. Gente, mas o que isso vai influenciar? O que eu faço da lua? Não, influencia. O chá certinho. Nossa, tanto que isso é importante. E às vezes a gente tem que passar por situações, né? Igual a gente está vivendo hoje uma situação de uma pandemia que a gente está percebendo que a gente não tem controle de nada, né? E lá atrás as pessoas eram muito mais sábias do que a gente hoje, né? Tão evoluído, mas a gente estava retomando isso porque a gente viu que a sabedoria estava nesses conceitos milenares e tão simples, né, Vivian? Exatamente. Retomar esse olhar, né? Mas é lógico assim, a gente também não pode, Isabel,
excluir a medicina. Ela está aí com muita pesquisa, inclusive graças a ela, que a gente está caminhando aí para a descoberta de uma vacina. Enquanto isso, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Então, assim, vai aprendendo essa lição aqui até que a vacina venha. Então, assim, a gente não pode nunca excluir. Oi, doutora Fátima, que delícia você aqui. A minha madrinha de profissão, madrinha de constelação. Sou muito grata por essa mulher. E a gente não pode excluir a medicina, a gente tem que se reverenciar, ela está aí para nos apoiar sim. Mas a gente também pode fazer uso, a Hipócrita, a Helena trazendo, já falava que a cura está na natureza, e de fato está. Mas a gente se desconectou dela, da natureza, da nossa natureza e da integralidade das duas naturezas, né? E aí quando a gente olha para esse modelo da mulher que foi buscar o espelhamento no homem e que excluiu, a gente pode observar que quando a gente traz o resgate do sagrado feminino para as nossas relações amorosas, a proposta dele, primeiro, é o autoconhecimento. Primeiro eu preciso me conectar comigo, Vivian. Quando eu me conecto comigo, eu então começo a observar o que é que eu quero. Que tipo de relação, que tipo de parceiro, escrever. Às vezes até a gente aconselha escrever. O que eu quero encontrar numa pessoa inteira para somar com o meu inteiro? Porque esse negócio de cara metade, gente, desculpa. Mas assim, se você é metade, vai ser difícil encontrar outra metade, sabe? Porque você tem que ser inteiro para você encontrar um inteiro. Porque senão torna-se a dependência que não é saudável, né? Então, assim, a gente fala que o resgate do sagrado feminino, primeiro é olhar para si, reconhecer quem você é e o que você busca nas suas relações. Escrever. Eu busco um parceiro que seja... que goste de esporte, que me apoie, que queira ser pai, porque eu quero ser mãe. Então, assim, não é simplesmente, deixa a vida me levar, vamos ver o que a vida vai trazer para mim de parceiro aí, quem é que eu vou topar. Porque, assim, a gente é regido por uma energia muito maior. E essa energia, ela está atenta aos sinais, ainda que nós não estejamos. E a lei da atração, ela está ali. Bom, o que você está dizendo para mim que você quer? Você não sabe? Então vamos ver o que aparece para você. E fica a sorte, sabe? Ao vento. Vamos esperar o que aparece para mim. E aí são as repetições de relacionamentos que não são saudáveis, porque sequer você sabe o que você deseja para complementar, para somar na sua vida amorosa. Então, primeiro é o autoconhecimento mesmo. Quem sou eu, Vivian? Qual o projeto de vida que eu quero? E para eu realizar esse meu projeto de vida, o meu, Vivian, eu preciso encontrar alguém que seja como? Quais as virtudes, as características? Gente, fala para o universo, ele está aí aberto, antenadíssimo, o radar, o Wi-Fi dele está ligado. A gente precisa só emanar isso, né? Então, acho que é o primeiro passo para a conexão do sagrado em relação às os nossos relacionamentos amorosos é justamente esse. Depois, observar exatamente isso. Eu preciso ser inteiro, eu preciso ir para uma relação sem dependência. Sem dependência. Eu preciso ser primeiro um ser independente para eu ir para uma relação e me colocar como interdependente. Né? Então, esse é o segundo passo que o Sagrado Feminino vem te trazer. Seja você inteiro. Cuide das suas mazelas, porque todos nós temos, as suas carências, não deposite na mão do outro. Fica pesado demais para uma relação o outro vir para te curar. O processo é dele, você tem o seu, cure a si mesmo e traga simplesmente, talvez, a escuta e a busca do apoio para a sua cura. Mas não deposite. Sejamos seres primeiro independentes, não tenhamos essa dependência para sermos interdependentes. E aí, eu acho que por último, assim, o sagrado vem para as nossas relações amorosas no sentido de olhar para as nossas deusas. Isso é muito legal. Eu não vou saber aqui trazer todas as deusas com as suas particularidades. Depois, se você quiser,
compartilhar o material que a gente disponibilizou para vocês, fique à vontade aí no seu Insta. Todo mundo também pode pesquisar as deusas que estão dentro de nós. Mas, na verdade, essas deusas, o que elas são na sua essência? Quais são as minhas virtudes? Se conectar, o que pulsa em mim? Qual é a minha virtude? É a costura, é a amorosidade, é o acolhimento, é a dança, sabe? O que pulsa em mim? Eu preciso olhar para mim. E aí, quando a gente se conecta com essas virtudes, fica mais fácil de você alimentá-las. E a pessoa que se conectará com você, o seu parceiro ou a sua parceira, ele virá exatamente por admirar essa sua virtude. Então, seja você, não tenha vergonha de ser quem você é. Não busque ser igual a outra. Você tem as suas, sabe? Alimente ela. Mas se você não sabe quais são as suas virtudes, você vai estar sempre buscando espelhamento em outras mulheres. Sempre espelhamento em outros homens. Né? Porque, olha, aquela tem sucesso, né? E sucesso é uma coisa muito pessoal também, né? O parâmetro do que é ter sucesso. Mas, nossa, é aquele sucesso que eu quero. Então, eu vou batalhar para ser igual. E você acaba não sendo você. Não buscando o que já tem em você. Porque a Isabel tem virtudes que a Vivian não tem. E isso faz ela ser única no universo. E ser linda como ela é. E ter um propósito de vida e uma missão que não é o meu. Mas que eu preciso disso da Isabel para o planeta acontecer, vibrar. E eu contribuir com o meu, porque sem ela não vai ser. Porque eu não vou fazer o que ela faz, porque eu não vou ser quem ela é. Percebe? Então eu acho que esses três olhares seja muito importante para trazer assim em relação a integrar o sagrado feminino para a gente ter as nossas relações amorosas mais positivas. Uhum. Eu falo Dois muito, pontos. né? Não, mas eu adoro. Mediadora, a Vivian também é mediadora, e eu falo que mediadora é advogada, né, Vivian? Eu não posso falar nada, porque eu adoro um papo. Dois pontos que você trouxe me fez lembrar a questão até do meu relacionamento com meu marido, que eu tive outros relacionamentos anteriores, e eu queria me moldar naquelas relações. E com o Renato, com meu marido, que a gente está junto há quase 13 anos, a gente vai ser 13 anos juntos e 5 de casamento. Eu lembro que uma vez eu falei pra ele, olha, no começo do namoro, você vai me conhecer do jeito que eu sou. Sabe, tipo, eu tinha cansado de querer me moldar naquelas relações, olha, você vai gostar, minha família é assim, eu sou assim, lógico que eu quero melhorar, né? Sou um ser que eu acho que a mediação também me ajudou muito na minha relação com o Renato. Eu acho que eu teria uma comunicação também não violenta, tudo que a gente vai aprendendo, né, nesse sistema que a gente trabalha. Uhum. Então eu falo que eu tenho uma relação muito bacana porque eu construí isso com ele, mas foi uma relação muito sincera, porque às vezes a gente tem isso mesmo. Eu quero me moldar naquele relacionamento, né? Eu quero fazer como que a pessoa gostaria que eu fosse. Por isso que não dá certo, né? E uma coisa também que eu aprendi foi na terapia, né? Que individualidade é diferente de individualismo. Que a gente acha assim, o casamento é só o momento dos dois. Não, cada um tem a sua individualidade, né? Acho que isso é importante, porque numa relação são 3 pessoas, né? 3 relações, a de cada um e a dos dois, que forma essa terceira relação. E individualismo é aquilo assim, que você não consegue, diferente de você ter sua individualidade, que individualismo é pensar só em si. Eu só quero isso pra mim, né? E aí a individualidade não, eu respeitar o que eu gosto e eu respeitar o que o outro gosta. E o que nós dois gostamos juntos. Por isso que às vezes a gente tem, você que trabalha muito, né, com a questão de família, deve pegar bastante esses casos, assim, das mulheres que às vezes não... Por que o relacionamento não dá certo? Porque eu acho que a gente também não consegue olhar pra gente mesmo, porque a gente quer, ou tem dificuldade de olhar pro que o outro quer, né? E aí não tem como mesmo essa relação, né? A gente conviver bem e construir uma relação de verdade. É muito comum, Isabel, na mesa de mediação, ouvir, no momento lá de tentar compor um divórcio que está caminhando litigioso para transformá-lo em consensual, a fala é quase que unânime dos casais que chegam lá. Não vou falar unânime porque ainda salvo alguns casamentos que se reverenciam para o que foi bom, e foi bom até aqui,
e agora a gente precisa cada um seguir a sua vida. Então, vamos fazer uma boa separação, né? E o olhar sistêmico apoia muito para que isso seja possível realizar, especialmente quando tem filhos. Porque uma coisa é você colocar fim à relação de conjugalidade, mas a de parentalidade, ela é eterna. Então, e vai refletir. Se você não tem um bom término da conjugalidade, isso vai respingar na parentalidade. Vai ficar difícil o exercício da função pai e mãe na vida das crianças. Mas eu ouço muito assim, bom, esse casamento está terminando e eu deixei de viver a minha vida por ele. E aí, quem te pediu para você deixar de viver a sua vida, né? Por que que você abriu mão da sua vida? Por que que você renunciou a si em prol do outro? Você entende por que agora a relação não se sustenta? Porque você não teve a sua individualidade, né? Então, assim, se você não é inteiro para respeitar o inteiro do outro e somar, é como que um banco que teria que ter 2 pés, ele tem só 2. Você fica capengando de um lado e equilibrando. Quanto tempo você consegue ficar equilibrando sentada num banco que teria que ter tripé e tem só 2? Porque o seu você simplesmente tirou, excluiu. Anulou. Você vai cansar, uma hora você vai levar um tombo, você vai cair, não vai se sustentar, né? E uma fala que eu trago muito assim para a mãe, por exemplo, a questão de olhar para esse sagrado para cuidar de si, porque a mãe ela vem norteada de muita culpa. Então, eu vou deixar meus filhos para ir para academia, eu vou deixar meus filhos e meu marido para sair e para me nutrir do feminino e fazer um happy hour com as amigas, né? Enfim, tomar o seu eu e falar, né? Não ao invés de falar, olha, a mamãe agora vai na academia. A criança, eu não quero que você vá, mãe, fica comigo, porque ela vai fazer isso, porque ela quer você perto dela, né? Então é mudar até essa fala, né? Olha, Vivian, eu preciso ir para academia para eu cuidar do meu corpo, do meu mental, né? Para equilibrar quem sou eu, para eu poder voltar aqui e ser a mãe que você espera que eu seja para você inteira, nutrida, sabe? Com ocitocina no corpo. Porque se eu exalo o hormônio do prazer e do amor, e aquilo que exala, que está transbordando, impacta o outro, chega no outro. Então eu preciso cuidar de mim como pessoa e sair desse lugar de culpa, sabe? Mas para isso até a fala talvez precise ser mudada. E não a mamãe está indo. Porque como a criança, dependendo especialmente da idade, ela não consegue desvencilhar a mulher da mãe, porque houve uma cisão mesmo na construção, né? Tanto que a maior parte das mulheres que são mães, elas têm muita dificuldade de olhar para a sua sexualidade, porque houve essa cisão. Depois que é mãe, é como se fosse santa, sacra, e eu não posso mais gozar, eu não posso mais me tocar, né? Eu ouço muito a fala quando a gente sugere para que ela retome o autoconhecimento do seu próprio corpo através do autotoque, da masturbação. Elas falam, não, mas eu não preciso disso, eu sou casada. Então, né? Uma coisa é você, na sua individualidade. Então, você só pode dar e somar numa relação depois que você é inteira. E isso faz parte de você ser inteira. É se conhecer com todo esse sagrado. É olhar a potência de energia sexual que está pulsando dentro de você. E aí a gente vai com certeza impactar todas as nossas posturas, as nossas funções. Como amiga, como mãe, como esposa, como filha. Por quê? Porque você vai ter a vivência de todas essas funções com mais vivacidade. De onde vem a vivacidade? Do nosso chakra sexual, né? E é uma energia que precisa fluir. Por que tem que ficar retido? Isso é sagrado. A partir do momento que eu mudar o olhar e olhar para isso com respeito e honrar tudo isso que está dentro de mim, que é a criação divina, sabe? A religião veio muito também trazendo esse controle, né? Eu não estou julgando as religiões,
Mas ela veio, sim, numa construção do pecado, de separar, né, a relação sexual. As mulheres, elas não podiam gozar, elas não podiam se tocar, elas eram passivas na relação. É até da E própria hoje a mulher... masturbação, né? Exatamente. Ainda é E pecado, aí, né? total, tem muita religião que fala que não pode, né? Que é fornicação. Olha isso. Mas se você não sabe o que você gosta, como é que você gosta, como é que vai ser sua relação? Ah, vou descobrir junto. Mas você, para descobrir junto, você já precisa saber o que é que toca em você. Para você até orientar o seu parceiro, porque ele não é obrigado a saber como é que você gosta. E aí, é uma droga a minha relação, eu não sinto prazer, é sempre a mesma coisa, aquele ritual. É muito comum ao longo do tempo das relações, as mulheres especialmente, nossa, uma mesmice, aí a hora que a gente terminou, que eu saí com outro cara, nossa, foi incrível, né? Por que foi incrível? Por que não podia ser? Por que você não tomou as rédeas, né? O protagonismo da sua sexualidade? Então, assim, delega a responsabilidade ao parceiro, como a Helena trouxe, e fica muito pesada, né, Isabel, a relação. Muito, Quando a muito. gente joga na mão do outro e chega e fala, olha, eu quero gozar, eu quero ter prazer. E você A que gente não tem que sabe como é que... fazer, né? E você que E tem que você que fazer tem isso que por fazer, mim. É, não sou eu, né, que tem que né? descobrir aonde que eu, né, que eu gosto. Mas você sabe que na terapia, uma das primeiras falas da terapeuta que eu vou hoje é que a mulher sustenta a mãe, mas a mãe não sustenta a mulher. Porque assim, a gente desempenha várias funções mesmo, como mulher. A mulher é mãe, a mulher é filha, a mulher é parceira, a mulher trabalha, enfim, né? A mulher desempenha várias funções. E às vezes quando a gente é mãe, porque eu cheguei na terapia já nesse processo de buscar maternidade, achando assim, Aham. quando eu for mãe, eu vou ser mãe. Eu não vou, sabe, não. Como mulher, filha, todas as outras funções têm que ficar paradas, porque eu preciso ser mãe. Para ser mãe, e a questão mesmo, assim, né? Para mim entrava a questão da sexualidade. Não, mas aí, por um tempo, acabou, porque mãe não pode fazer nada, né? Mãe tá parada ali. E a gente, Uma eu acho que pausa, né? é uma pausa. Só que não, só que isso, eu não posso esquecer que eu tenho meu marido, né? Que eu tenho os meus pais, que eu tenho meu trabalho, né? Que às vezes a mulher, quando é mãe, realmente ela acha que tem que anular todas as outras áreas, né? Sim. E também igual você falou também dessa questão da responsabilidade que a Helena trouxe, né? Da gente colocar no parceiro. Eu nunca tinha refletido muito sobre isso, agora vou refletir mais, que as mulheres realmente colocam muita culpa no outro, né? Porque assim, não deu certo porque o outro não conseguiu me satisfazer. E realmente, quando termina, acha outro Sim. parceiro que satisfaz. Será que era o parceiro, né? Será que a responsabilidade é do outro? Exatamente. Exatamente. Tomar para si, né? Mas na vida a gente circula por vários lugares, né? É natural. Às vezes eu me coloco como vítima, achando que o outro não é bom o suficiente, então eu preciso achar um culpado. Porque eu não dou conta de Uhum. assumir que é a falta do meu autoconhecimento, de tomar a minha responsabilidade. E a gente está num momento em que o que mais a rede social aflorou é justamente isso, é o apontamento para fora para o outro, né? Então você vê Uhum. falas de muita agressividade, parece que o mundo virtual é de ninguém, então eu posso desabafar, eu posso apontar dedos, eu posso ser agressivo, e tudo que me incomoda no outro, tudo que eu aponto para o outro, é o que eu tenho dificuldade de tomar e olhar em mim. Por isso me incomoda tanto. Então ele é o culpado, não sou eu que não dou conta de olhar e de cuidar. Porque, Isabel, a gente precisa ser corajosa, corajoso, para a gente enfrentar as nossas dificuldades, para a gente ressignificar todas elas. Porque dói, porque não é confortável. Você sabe, você que tem toda essa amplitude de consciência e que eu acho lindo, assim, de se entregar realmente a uma terapia, né? A terapia não é para fraco. A terapia não é para, como dizia antigamente, para os loucos. É os É, loucos corajosos, que ousam ter coragem de olhar para dentro. Porque verdade. dói demais, né? Para nossa formação de consteladora,
A gente é virada do avesso, sabe? A gente vai para lugares que eu sequer imaginava que estava aqui dentro de mim, que tinha vazio ainda. Para mim estava tudo completo, né? Então já sou formada, tenho lá minha profissão, que eu reconheço que hoje faz sentido, é a minha missão de vida. Já tenho meus filhos, meu marido. À medida do possível, a minha relação com meu pai, que já é falecido, estava tudo ok. Com a minha mãe tá, nossa, a gente se dá super bem, o carinho. Gente, nada. Foi tudo virado do avesso, sabe? Gerou muito desconforto e ainda gera. Porque quando a gente se coloca nesses grupos junto com vocês, a gente revive, a gente tem a oportunidade de olhar tudo de novo para dentro da gente. Eu nunca estou fazendo, junto com a Helena, nada que é só para o outro. Tudo primeiro é para a gente. Nossa. E tudo que a gente faz é porque o universo está dizendo, se você está falando de sexualidade, Vivian, é porque você precisa olhar para a sua. Se você está mediando conflito, Vivian, é porque você tem muito conflito para mediar ainda. Seu, né? Sabe? Tudo é pra gente. A gente ousa achar que a função, a nossa escolha profissional é para agregar para o outro. Só reverbera para o outro depois que fez sentido e trabalhei em mim. Então, todo trabalho que a gente faz, a gente pega carona, né? Então, os papos que você tem aí, os convidados que você traz, ainda que você, por alguma desatenção e que acontece porque a gente não está antenada 24 horas, se você acha que você está trazendo algo para o outro, primeiro é para você, Isabel, para depois chegar no ouvido do outro, né? Tudo faz sentido quando a gente está alinhado com o nosso sagrado, porque a nossa intuição fica mais aflorada. Tudo que é do ciclo natural começa a ter sentido. A sincronicidade, né? Quando a gente abre o celular e tá lá. Gente, tem hora que eu falo, para de me mostrar sinal, porque eu não tô dando conta, tá demais. Você abre o celular e tá lá, dia 12, 12 e 12. Eu falo, não. Os números trazem muita coisa também, né? Se você estiver atenta com o seu sagrado feminino em conexão com esse ciclo, gente, é de arrepiar. Se você sente no seu coração, não vá numa reunião, não vá nessa reunião. Porque não é para você estar lá. E é muito interessante quando a gente traz o lance do ciclo menstrual, se a gente começa a se alinhar com ele, a semana que a gente está potente, que é do pré-ovulatório e da ovulação, que a gente está se preparando para gerar vida, né? Então a gente está na nossa potência máxima. Coloca qualquer projeto na sua mão que você vai ser a melhor na execução daquele trabalho. Você vem fazer uma live com uma potência de fala, de energia, que é uma coisa impressionante. Então você já programa a sua agenda. Então eu vou canalizar os meus projetos, a execução, o lançamento de um projeto, de um produto. Vou organizar uma reunião com a minha equipe de trabalho nessas 2 semanas. Porque ninguém vai gerenciar essa reunião melhor do que eu. Porque eu tô uma potência viva. Naquela semana que você tá para menstruar, ou que você já menstruou, que requer um pouco mais de introspecção, de reclusão, canaliza para você fazer aquela leitura, aquele aprofundamento, para você escrever um relatório no seu trabalho, para você escrever uma dissertação de mestrado, sabe? Vai para frente da televisão e devora aquela série que vai fazer sentido para você, porque é nesse momento que você vai estar apta a absorver tudo isso. Você está muito mais introspecta. O seu posicionamento é muito mais de se nutrir, para depois, nas outras 2 semanas, você despejar isso que está pulsando em você, que está transbordando. Então, assim, fazer uso disso a nosso favor. Uhum. Mas para isso você precisa estar conectada. E o primeiro passo que eu sugiro, é lógico que cada caso é um caso, mas eu vou trazer a minha experiência. Eu não sei como é que a gente está com o tempo, Isabel. Eu estou falando. Tem 5 tá minutinhos. Tá, não, tem 5 minutos ainda. Não, assim, só para trazer um pouquinho da minha vida.
É, Eu queria que você a trouxesse. meditação. A gente faz depois. Eu acho que outro bate-papo a gente faz, porque eu ia te pedir a sua vivência mesmo, pra você finalizar falando um É, pouquinho, que eu porque acho eu tenho importante. muita essa história de você se colocar num grupo de tentantes. Eu quase fui para esse grupo também, porque eu, como venho dessa dor de mulheres, né? Minha avó que não pôde escolher o marido com quem ela se casar, que teve abortos e tudo mais. Então, quando eu tive a minha primeira menarca, eu neguei esse feminino. E aí, todos os meses, o meu ciclo menstrual me provocava muita dor. E o ciclo menstrual, a natureza dele não é provocador. Ele só traz dor porque, de alguma maneira, o nosso útero, que é o nosso coração feminino, ele traz registros de muita dor. E quando a gente é gerado, então assim, a minha mãe, quando me gestou, ela já trazia dentro dela as células da minha avó, que eram células de dor. E isso passa para mim. E como eu tive uma identificação muito grande, de um amor muito grande por toda essa história dessas mulheres, então eu desenvolvi endometriose. Eu menstruei com 10, com 11 anos eu já estava com indícios de endometriose. Só que na época não conseguia diagnosticar, porque tinha pouca informação na época disso ainda. A literatura até que eu fui buscar era tudo literatura americana, não tinha livros ainda com tradução, então eu não entendia nada. E eu tive que me curar. Foram 15 anos de muita dor. Até que eu fiz uma intervenção cirúrgica, limpou tudo que tinha que limpar ali dentro, e aí o médico falou: agora você está pronta para gerar, para ser mãe. Mas eu não estava pronta ainda, porque eu ainda precisava catar meus cacos de mulher para eu poder ir para a maternidade. E depois que eu tive meus 2 filhos, sem tratamento, tudo isso fluiu. Eu virei para o meu médico e falei assim: agora chega, eu não quero mais hormônio. Ele falou: você não pode ficar sem hormônio. Porque uma pessoa que tem um histórico de endometriose, a endometriose ela pode voltar a qualquer momento. Né? E vai te causar dor, e pode te comprometer outros órgãos, porque a minha endometriose já estava no intestino, ela já estava com outras aderências. Eu falei assim: eu já sei a minha questão. E eu vou ousar ficar sem medicamento. Eu nunca mais vou desenvolver endometriose. Faz 6 anos que eu não tomo pílula, que eu não uso qualquer hormônio, e eu nunca mais tive nada. Gente. Entende? Foram 6 anos. Então não foi da noite para o dia. E eu estava assessorada pela medicina, eu estava fazendo acompanhamento, mas eu estava num outro processo de cura. Entende? De ressignificar e de acolher toda essa dor dessas mulheres que não puderam e que eu estou podendo. E aí, olha com o que eu trabalho hoje. Com área de família, com mediação de conflito e com sexualidade. E eu Gente, que faço isso incrível. muito em honra a todas essas mulheres que não puderam, sabe? E quando alguém vem trocar comigo sobre alguma questão da sexualidade, é como se eu ouvisse assim a minha avó dizendo para mim: filha, eu não pude falar com as minhas filhas, eu não pude olhar para a minha sexualidade. Faça por mim. E eu faço em honra a ela e a todas elas. E me emociona porque eu ainda acesso um lugar de muita dor delas. Mas que eu sei que não precisa ter dor. Que pode ser só amor. Então eu faço questão de colocar a minha cadeira na varanda, Isabel, e fazer rodas com essas mulheres. Ai, que Porque é o que a lindo, gente precisa gente. fazer cada vez mais. E Ai, eu fiquei sou muito engasgada feliz por agora. ter encontrado você nessa roda, nessa cadeirinha na varanda. Muito feliz mesmo. Eu, E de eu vê-la, também. Isabel, cada vez mais você tomando as rédeas da sua vida. E você entendendo todo o seu processo. A gente sabe um pouquinho só da sua história, do que você compartilhou com a gente. E eu tô vendo uma outra Isabel aqui hoje. Ai, não, graças a vocês, porque você sabe como que tava tudo na minha vida deitado, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, a constelação me ajudou muito a dar um up, assim, falar, nossa, e eu sou muito grata a você, a Helena,
a Sá que me indicou, enfim. E você tá aqui hoje, tá acabando o tempo. E eu só quero Tá agradecer. acabando. Depois eu vou assistir de novo, gente. Não, o final foi assim, tô engasgada. A Vivi é uma querida, além de linda por fora, ela é linda por dentro, né? É uma pessoa maravilhosa que eu conheço pouco, mas parece que eu já conheço há tanto tempo. Não E é? só Eu tenho a também tenho essa agradecer. sensação. Muito Tá. obrigada. Um beijo por ter trazido a Isabel pra gente, viu, querida? Você é uma delícia de pessoa. Ah, Elisângela, saudade. Sá, delícia, né? Dani, Obrigada, beijo. menina. Juliana. Ai, Vivian, muito obrigada. Tô Obrigada. saindo muito coração. Aproveite aí essa sua conexão com a natureza, se entrega essa vivência com seu marido, viu? Pode E deixar. muito feliz pelo convite. E estou à disposição Também. sempre em nome do Grupo Reflexos, tá bom? Um grande beijo. Um Beijo, beijo e beijo, bom dia para Helena. todas. Beijo. Helena e Vivian, beijo. Obrigada, bom dia. Bom dia.